profissão docente e identidade profissional. A profissão docente não pode ser compreendida apenas como o ato de entrar em uma sala de aula, explicar um conteúdo e aplicar uma avaliação. Ser professor envolve uma função social, uma identidade profissional, um conjunto de saberes, responsabilidades, escolhas éticas e relações construídas ao longo da formação e da experiência de trabalho. Por isso, quando falamos em profissão docente e identidade profissional, precisamos começar com uma pergunta importante. Qual é a função social do ensino em uma sociedade democrática, plural e marcada por tantas diferenças? A escola atende estudantes com histórias, culturas, condições econômicas, valores, necessidades, modos de aprender e perspectivas de futuro diferentes. O professor trabalha dentro dessa diversidade. Por isso, ensinar não pode significar apenas transmitir conhecimentos prontos de uma pessoa que sabe para outra que não sabe. A docência exige criar condições para que o estudante tenha acesso ao conhecimento, desenvolva autonomia, aprenda a interpretar a realidade, participe da vida social e consiga utilizar aquilo que aprende para agir no mundo de maneira responsável e crítica. Nesse sentido, educar envolve formação humana. A escola possui uma responsabilidade específica: garantir o acesso sistematizado ao conhecimento e organizar experiências educativas que contribuam para o desenvolvimento do estudante. É aqui que a função social do ensino se conecta diretamente à profissão docente. Se o objetivo da educação fosse apenas fazer o aluno memorizar informações, bastaria pensar o professor como alguém que transfere conteúdos. Mas se queremos formar sujeitos capazes de compreender, participar, decidir, criar e conviver, então a atuação docente precisa ser muito mais ampla. O professor precisa conhecer o conteúdo que ensina, mas também precisa saber como ensinar. Precisa compreender quem são seus alunos, planejar, avaliar, replanejar, dialogar, tomar decisões, lidar com diferenças e refletir sobre sua própria prática. Por isso, a formação docente não pode ser entendida como colocar alguém dentro de uma forma pronta. A identidade profissional docente não nasce concluída quando o professor termina a graduação. Ele vai se tornando professor. Na graduação, o futuro docente entra em contato com teorias educacionais, fundamentos da educação, conhecimentos específicos da área, didática, avaliação, currículo, inclusão, estágio e metodologias de ensino. Essa etapa é essencial, mas ela não encerra a formação profissional. Quando o professor começa a trabalhar, encontra situações que nenhum livro poderia antecipar completamente. Uma turma não responde como outra. Uma estratégia que funciona bem em determinada escola pode não produzir o mesmo resultado em outro contexto. Um planejamento pode precisar ser modificado durante a aula. Um estudante pode aprender melhor com determinado recurso, enquanto o outro necessita de uma mediação diferente. É nesse encontro entre conhecimento acadêmico e experiência concreta que a identidade docente continua sendo construída. Por isso, identidade profissional não é uma característica fixa. Ela é construída historicamente, socialmente e profissionalmente. O professor que alguém é hoje não será necessariamente o mesmo professor daqui a 10 anos. A experiência modifica a prática. Novos conhecimentos modificam a prática. Os estudantes mudam. As tecnologias mudam. As políticas educacionais mudam. E o próprio professor muda. Isso não significa que a profissão não possua referências. Existem princípios, conhecimentos e responsabilidades que sustentam a docência. Mas a maneira como cada profissional incorpora esses elementos é construída ao longo de sua trajetória. Antônio Nóvoa é um dos autores frequentemente utilizados quando discutimos identidade e formação docente. Uma contribuição importante desse debate é perceber que a formação do professor não pode ser separada da própria profissão. Não basta acumular cursos, certificados e técnicas. É necessário refletir sobre o trabalho realizado, compartilhar experiências e aprender com os problemas reais encontrados na escola. Essa perspectiva aproxima-se da ideia do professor reflexivo. Na prática, ser reflexivo significa não atuar de forma automática. Imagine um professor que aplica a mesma metodologia durante anos porque sempre fez daquela maneira. Se os alunos não aprendem, ele conclui apenas que o problema está nos estudantes. Uma prática reflexiva segue outro caminho. O professor observa o que aconteceu, pergunta por que determinada estratégia funcionou ou não, analisa a participação da turma, revisa o planejamento, busca conhecimentos e testa novas possibilidades. Esse movimento pode ser resumido pela ideia de ação, reflexão e nova ação. A prática gera questões. A reflexão ajuda a interpretar essas questões. E a nova ação incorpora aquilo que foi aprendido. Isso não significa abandonar a teoria e valorizar somente a experiência. A reflexão profissional se torna mais consistente quando experiência e conhecimento teórico dialogam. Maurice Tardif também ajuda a compreender a profissão ao discutir os saberes docentes. A atuação do professor mobiliza diferentes tipos de conhecimento. Existe o saber relacionado à área que ele ensina, mas conhecer a disciplina, sozinho, não garante uma boa aula. Também existem saberes pedagógicos ligados ao ensino, ao planejamento, à avaliação, ao currículo e às formas de mediação.
Existem ainda saberes construídos na experiência cotidiana. Ao longo do trabalho, o professor aprende a reconhecer situações, antecipar dificuldades, organizar o tempo e desenvolver estratégias. Por isso, dizer que qualquer pessoa que conhece muito determinado assunto automaticamente sabe ensinar esse assunto é uma simplificação. Conhecer é indispensável. Ensinar exige outros saberes. E essa combinação ajuda a compreender por que a docência é uma profissão. Ela não deve ser tratada como improviso, favor ou simples vocação natural. É comum ouvir que professor precisa nascer com dom ou que basta amar e ensinar. Gostar da profissão, ter compromisso e sensibilidade pode ser importante, mas transformar a docência apenas em vocação pode esconder sua dimensão profissional. Professores precisam de formação, conhecimento, condições de trabalho, valorização profissional, tempo para planejamento e desenvolvimento contínuo. A identidade profissional precisa combinar compromisso humano com profissionalização. Outro elemento fundamental é a autonomia. Autonomia docente não significa fazer qualquer coisa dentro da sala de aula. O professor atua dentro de um currículo, de objetivos coletivos e de responsabilidades legais, mas precisa tomar decisões profissionais sobre como ensinar, adaptar atividades, avaliar e reorganizar o trabalho diante das necessidades da turma. Paulo Freire também contribui para essa discussão ao relacionar educação, diálogo, autonomia e leitura crítica da realidade. Ensinar, nessa perspectiva, não significa tratar o estudante como recipiente vazio. O aluno chega à escola com conhecimentos, experiências, linguagem, cultura e formas de compreender o mundo. O professor organiza o encontro entre esses saberes e os conhecimentos sistematizados que a escola tem responsabilidade de ensinar. Isso exige diálogo, mas diálogo não significa ausência de direção pedagógica. O professor continua planejando, selecionando conhecimentos, intervindo e avaliando. A diferença é que o estudante é reconhecido como sujeito do processo. Essa visão é especialmente importante quando pensamos em uma sociedade plural. Uma escola democrática recebe diferenças culturais, religiosas, sociais, étnico-raciais, linguísticas, geracionais e diferentes necessidades educacionais. O professor não precisa pensar da mesma forma que todos os estudantes, mas precisa garantir que sua prática respeite direitos, combata discriminações e possibilite participação. Isso faz parte da identidade profissional. Ser professor não é apenas dominar uma disciplina, é assumir uma posição ética diante do outro. Quem participa? Quem fica invisível? As atividades permitem diferentes formas de participação? As avaliações realmente verificam a aprendizagem? Essas perguntas mostram que ensinar envolve escolhas. E toda escolha pedagógica possui consequências. Outro ponto importante é compreender que o professor não trabalha sozinho. A escola é uma organização coletiva. O trabalho docente se relaciona com outros professores, coordenação, gestão, profissionais de apoio, famílias e projeto pedagógico. Compartilhar planejamento, discutir dificuldades e construir estratégias coletivamente fortalece a prática e o desenvolvimento profissional. E aqui chegamos à formação continuada. A graduação oferece fundamentos indispensáveis, mas nenhuma formação inicial consegue preparar alguém definitivamente para todas as situações que encontrará ao longo da carreira. A formação continuada deve acompanhar as necessidades reais da prática profissional. Ela pode acontecer em cursos, grupos de estudo, especializações, reuniões pedagógicas, pesquisas, leituras e momentos coletivos de reflexão. O ponto central é que formação continuada não deveria ser apenas acumulação de horas ou certificados. Ela precisa produzir desenvolvimento profissional. Os desafios contemporâneos reforçam essa necessidade. Tecnologias digitais, inteligência artificial, inclusão e novas formas de circulação de informação interferem no cotidiano escolar. O professor não precisa resolver sozinho todos os problemas da sociedade, mas precisa aprender continuamente e compreender como essas mudanças interferem no ensino. Um professor experiente continua aprendendo. Agora pense em outra questão. Se a sociedade influencia nossa maneira de ser, a escola apenas reproduz aquilo que já existe? Não necessariamente. A escola faz parte da sociedade e recebe suas contradições. Desigualdade, preconceito, violência e exclusão também podem aparecer dentro dela. Mas a educação possui possibilidade de questionar essas estruturas. Quando uma escola garante acesso ao conhecimento, amplia repertórios, promove reflexão, ensina direitos e desenvolve capacidade de argumentação, ela cria possibilidades de transformação. O professor participa desse processo. Ele não transforma a sociedade sozinho e também não controla todos os fatores que determinam a aprendizagem, mas sua prática pode ampliar ou reduzir oportunidades. Pode incluir ou excluir. Pode estimular autonomia ou produzir dependência. É por isso que a profissão docente possui uma dimensão social tão importante. A aprendizagem dos estudantes é o objetivo central do trabalho pedagógico, mas alcançar esse objetivo exige compreender quem aprende, o que se ensina, por que se ensina e em quais condições o ensino acontece.
Profissão docente e identidade profissional, portanto, estão profundamente conectadas. A profissão oferece conhecimentos, responsabilidades e princípios. A identidade nasce do encontro entre história pessoal, formação, experiências, relações profissionais e contexto de trabalho, e nunca está completamente finalizada. O professor se forma enquanto trabalha. Trabalha enquanto continua se formando. Reflete sobre aquilo que faz. Reconstrói conhecimentos. Revê concepções. E desenvolve novas formas de atuação. Agora vamos responder uma questão para verificar se você compreendeu a ideia central. Sobre profissão docente e identidade profissional, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A identidade docente é formada durante a graduação e permanece praticamente inalterada durante toda a carreira. Alternativa B. O domínio do conteúdo da disciplina é suficiente para garantir uma prática docente adequada, pois os conhecimentos pedagógicos surgem naturalmente com o tempo. Alternativa C. A profissão docente depende essencialmente de vocação, sendo a formação acadêmica um elemento complementar. Alternativa D. A identidade profissional docente é construída continuamente, envolvendo formação, experiências, saberes profissionais, relações sociais, reflexão sobre a prática e o contexto histórico em que o professor atua. Alternativa E. A autonomia profissional significa que cada professor pode organizar sua prática sem considerar currículo, projeto pedagógico ou responsabilidades institucionais. A resposta correta é a alternativa D. A identidade profissional do professor não é pronta nem definitiva. Ela é construída e reconstruída ao longo da trajetória profissional. Formação inicial. Formação continuada, experiências, conhecimentos, relações com outros profissionais, características dos estudantes, contexto social e reflexão sobre a prática participam desse processo. Por isso, tornar-se professor não significa entrar em uma forma única. Significa construir uma maneira profissional de ensinar, aprender, refletir e atuar diante das necessidades concretas da educação. Se você está cursando pedagogia, licenciatura ou outra graduação e precisa de suporte durante sua jornada acadêmica, fale com a equipe do projeto Fábrica de Mestres pelo WhatsApp disponível na descrição. Continue acompanhando os conteúdos. E lembre-se, compreender a profissão docente é também compreender que ensinar exige conhecimento, reflexão, responsabilidade e disposição permanente para aprender. Na Fábrica de Mestres, você não precisa enfrentar sua jornada acadêmica sozinho. Aqui, você conta com uma equipe especializada, pronta para oferecer suporte acadêmico com qualidade, agilidade e atendimento personalizado. Chega de perder noites de sono, se preocupar com prazos apertados ou ficar sem saber por onde começar. Nós ajudamos você em cada etapa da sua formação, te entregamos o trabalho pronto, com orientação, revisão, estruturação e suporte acadêmico de acordo com a sua necessidade. Está com prazo apertado? Fale com a nossa equipe. Precisando de ajuda com urgência? Estamos prontos para encontrar a melhor solução para você, com atendimento rápido, acompanhamento próximo e condições acessíveis. E o melhor, você não fica sozinho durante o processo. Nossa equipe acompanha você, esclarece suas dúvidas e oferece todo o suporte necessário para que você avance com mais segurança, tranquilidade e confiança. Chega de dor de cabeça com as avaliações A1, A2 e A3, projetos de extensão, TCCs e outros serviços. Na Fábrica de Mestres, o seu resultado é levado a sério. Menos preocupação, menos noites em claro e mais tranquilidade para seguir em frente e concluir sua formação. Então não deixe para depois. Escaneie agora o QR Code, fale com a nossa equipe pelo WhatsApp ou clique no link da descrição. A Fábrica de Mestres, o suporte que faltava para você avançar na sua jornada acadêmica. Bem, chegamos ao final desse vídeo. Viu só como é mais importante entender sobre o tema do que ficar preocupado, ansioso, perdendo noites de sono apenas para responder avaliações? Na vida, o profissional que entende do tema vale muito mais do que o profissional que apenas foi formado na base da avaliação forçada, onde muitas vezes o conteúdo não acompanha o ritmo do aluno. Entre em contato hoje e garanta a sua aprovação. A Fábrica de Mestres, a melhor equipe de assessoria acadêmica da América.